Você conhece todos os tipos de cubas para banheiros? Fica ligado que no vídeo de hoje nós vamos te explicar todas elas. Sobe a vinheta. Oi, meu nome é Daniela. Eu sou o Matheus, somos arquitetos do Estúdio KT. Antes de mais nada, a gente vai pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se você não é inscrito no canal, se inscrever também, porque aqui tem muito conteúdo toda semana. Isso aí, a gente tem certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que está projetando um banheiro ou está pensando em fazer um projeto para o seu banheiro. Então, antes da gente começar a fazer o projeto do nosso banheiro, da bancada desse banheiro, a gente precisa entender que o final do nosso armário, da nossa cuba, ela precisa estar com 90 centímetros, independente do tipo de cuba que a gente vai colocar. Então, o final dessa cuba vai ter que ser 90 centímetros. Ou seja, antes de você começar a projetar o seu banheiro, você já tem que estar bem definido qual é a cuba que você vai utilizar ali. Porque isso vai influenciar diretamente na altura da bancada, na altura da torneira e na altura do armário aéreo. Isso, então você precisa entender do seu cliente qual é o gosto dele por cuba, porque tem vários modelos que a gente vai falar para vocês e algumas pessoas não gostam de alguns determinados modelos. Ou às vezes algum modelo não fica muito funcional num banheiro do dia a dia, por exemplo. Então isso vai influenciar diretamente no seu móvel de banheiro, no projeto. Se ele vai ter mais gavetas, se ele vai ser suspenso, vai ter mais portas. Enfim, é uma informação muito importante que vai fazer toda a diferença no final lá do seu projeto. Então vamos começar falando da cuba de apoio, que é onde costuma dar mais probleminha. Por quê? Essa cuba de apoio, ela fica totalmente apoiada em cima da bancada. Você vai ter que observar a altura dela. Porque assim, se ela tem 15 centímetros, você vai ter que fazer o seu móvel com 75 para você fechar. 75 menos a pedra, que vai ter uns 4, então 71, mais 4 da pedra, mais 15 da cuba. E no final você vai ter ali a altura final dela com 90 centímetros. Já aconteceu com a gente, não foi uma nem duas, foram várias vezes da gente especificar esse tipo de cuba e o cliente chegar lá na obra e ficar apavorado porque o móvel ficou muito baixo, que isso aqui tá errado. Mas não, a altura que a gente tem que considerar então é a altura final da cuba. Então, por isso que o móvel realmente fica mais baixinho, porque essas cubas tem a cuba que chega a ter 20, 25 centímetros de altura. Então, por isso que seu cliente vai se espantar e você precisa falar para ele isso, né? Então, ó, seu móvel, se a gente optar por colocar uma cuba de apoio, o seu móvel vai ficar mais baixo, então a escova, o creme e tal, vai ficar um pouco mais baixo. Então, se a pessoa for muito alta, já não é muito indicado colocar esse tipo de cuba por conta do armário ficar muito baixo. Então a gente precisa observar que vai ficar um pouco mais baixo e também observar a altura da torneira, que ela precisa ser de acordo com o tamanho da cuba. Então, como a cuba ela é mais alta, a gente precisa que a torneira seja bica alta, porque ela precisa passar toda a altura da cuba e chegar até perto do centro ali onde vai ter o ralo. Então ela precisa ser uma bica alta, ou ela pode ser redonda, pode ser reta, enfim. Existem vários modelos, mas a gente precisa casar a cuba com a torneira para ela ser super funcional. Tem também as torneiras de parede, que nesse caso funcionam bem, só tem que também observar que altura está essa torneira para ela ficar certinha na cuba. Agora, se o seu cliente for muito alto e não quer uma bancada tão baixa, ou ele não deseja que mole demais, ele tem uma personalidade um pouco mais clássica, a gente opta pela cuba de embutir. É aquela cuba que provavelmente você tem na sua casa ou já viu na casa de alguém, porque ela é a mais comum que existe. Não quer dizer que ela seja feia ou que não seja moderna, ela só é comum de várias pessoas utilizarem esse tipo de cuba. Na verdade, assim, hoje no mercado existem várias opções, desde a mais baratinha até opções super bonitas, grandes, enfim, dessas cubas de embutir. Só que o que é importante observar que essa cuba de embutir normalmente tem modelos muito mais baratos. Então, se o cliente não quer gastar em determinado banheiro da casa, indica essa porque vai ser uma cuba baratinha, fácil de encontrar modelos baratos. Isso.
Tanto a cuba de apoio que a gente falou antes, quanto a cuba de embutir, a gente encontra em diversos formatos. Redondo, oval, quadrado, retangular. Todas elas podem ser colocadas dessas duas formas, ou de embutir ou de apoio. Então, nessa de embutir, você precisa também cuidar com a torneira, que ao contrário da cuba de apoio, não pode ser com a bica alta. Porque se for a bica alta, a água vai levar muito tempo para descer, então ela vai esparramar demais. E aí, a hora que eu colocar a mão embaixo dela, vai esparramar água para tudo quanto é lado. Então ela precisa ser de bica baixa, para ter só o espaço de você colocar a mão ali, lavar e tal, e não espalhar água para todos os lados. Outro modelinho de cuba é a de sobrepor, que normalmente dá uma confusãozinha com o modelo de apoio. As pessoas normalmente confundem, por causa do nome, né? Então a de sobrepor não é que ela fica em cima, ela fica sobreposta. Então ela vai ter uma borda que vai estar sobreposto ali na pedra mesmo. Então essa borda pode ser maior, pode ser menorzinha, mas ela sempre vai ter aquela borda abraçando a pedra ali. Isso. Tanto na cuba de sobrepor quanto na de apoio, a gente encontra também alguns modelos que já vêm com uma base para a gente colocar a torneira. Essa base se chama mesa. Então essa mesa ela já vem pré-furada em algumas ocasiões para você instalar a torneira. Então a tua cuba, se ela tiver a base, a mesa para instalar a cuba, ela vai ser um pouco mais profunda. Ela vai pegar praticamente toda a extensão do móvel, se ele tiver uns 45, 50 centímetros. Então por isso que você precisa cuidar na hora de especificar esse tipo de cuba para ver se você vai ter a profundidade necessária ali para encaixar a torneira e a cuba. E o legal é que ela já vem pré-furada, ela sempre vem com 3 furos, que daí você pode ter um misturador, ou monocomando, ou uma torneira simples, né? Então ela sempre vai vir com essa pré-furação, só que daí você faz conforme vai ser o modelo da sua torneira. Isso. Além dessas que a gente falou, existe também a cuba de semi-encaixe. É aquela que ela fica meio encaixada na bancada. Ela é ideal para banheiros que não tem muito espaço disponível para a gente fazer uma bancada. Então, quando o espaço entre o batente e a parede é de menos de 30 centímetros, mais ou menos, a gente opta por esse tipo de cuba, porque ela vai ter uns 40, 45 de profundidade, ela vai ficar para fora do móvel. Ou seja, o que o Matheus está falando, a profundidade da sua bancada pode ter 30 centímetros, e isso é muito importante. Normalmente em construtor eles fazem isso. Esse espaço que sobra da porta até o final da parede ali é estreitinho. Daqui eles fazem um chanfro na pedra, assim, que fica um horror. Aí o que a gente gosta de fazer nesse caso? A gente faz a pedra retinha, bonitinha e coloca essa cuba de semi-encaixe. Porque você vai ter a bancada mais rasinha ali, menos profunda, só que a sua cuba vai ter uma profundidade ideal, porque ela vai estar avançando além dessa pedra. E daí assim não vai interferir nada na abertura da porta e você vai ter uma cuba boa de se utilizar no dia a dia. Geralmente essas cubas já vêm com essa parte da mesa, porque ela fica sobreposta e encaixada, então ela fica um pouco para cima da tua bancada. Então já vem com essa pré-furação para a torneira, então a gente não precisa se preocupar com o espaço de torneira atrás, mas também precisa ser uma torneira de bica baixa, porque seria mais ou menos o que a gente falou na cuba de embutir, tá no mesmo nível da torneira ali, ela não tá para cima. E essas cubas de semi-encaixe, a mesma coisa. Varia, tem cuba que vai ter uma alturinha de 3, de 8, de 10, então você tem que ver, todos os sites já vêm com essa especificação técnica, então escolhe o modelinho, corre lá no site, vê todas as medidas, as informações, para você não errar na altura do móvel, não errar na altura da torneira, para não ter o perigo de você fazer um móvel aéreo, onde vai estar batendo nessa cuba, na hora que for abrir a portinha, né, bater a portinha na cuba. Isso, então é muito interessante quando você especificar a cuba, você já ter a torneira certa para esse modelo, porque ela vai variar de acordo com todos esses que a gente está falando. Então você precisa planejar que todas essas coisas casem, cuba com torneira, com bancada, com espelho, você vai ter o armário aéreo ou não. Então é um monte de coisas ali que torna esse banheiro funcional.
A gente pensa assim, nossa, vou projetar só um banheirinho, não é nada, né? Mas olha quanta coisa você tem que dominar e saber para dar tudo certo, pro seu banheiro ficar bom, né? Isso que a gente só tá falando da cuba e torneira, um item, né? Dois itens, então é muita coisa. Ainda falando dos modelos de cubas, a gente tem as que são esculpidas no próprio material que é feito a bancada. Um silestone, um mármore, um porcelanato também que está sendo muito utilizado. Essa questão de esculpir, a gente chama cuba esculpida na pedra. Ela pode ter infinitas possibilidades. O segredo aqui é você escolher um material que dê bom acabamento. Por exemplo, granito não dá bom acabamento para fazer cuba esculpida. Mas a gente já fez. A gente já fez uma cuba esculpida no granito São Gabriel, só que ele estava com acabamento escovado. E o acabamento ficou ótimo nesse caso. Só que assim, se você for fazer uma cuba, dependendo do modelo da cuba, o material tem que ser um acabamento excelente. Se ela tem muito detalhe, por exemplo, muitos ângulos em 90, enfim, você tem que ter um material bom para esse acabamento ficar delicado, não ficar uma coisa com umas frestas, um negócio ali, ou ficar cheio de resina, né? Porque eles usam resina para colar. Então não adianta nada você gastar, porque normalmente a cuba esculpida ela é mais cara e você não tem um acabamento muito bom. Uma das vantagens de você ter uma cuba esculpida no banheiro, fazer o projeto dela, é que você pode fazer qualquer um desses modelos que a gente falou esculpidos na pedra. Então ela pode ser semi-encaixe, ela pode ser de apoio, pode ser de sobrepor, qualquer modelo. Ela pode ter a mesa, onde você vai colocar a torneira, pode ser sem a mesa. O fundo dela pode ser removível, não precisa ser removível, pode ser inclinado, pode ser reto, enfim. Tudo que você imagina numa cuba, você pode fazer nessa cuba esculpida. Claro que tem a questão do investimento, do custo, da manutenção, que vai variar de acordo com esse modelo que você imaginar. Mas é possível realizar. Essa questão que o Matheus falou do fundo removível ou não, é muito legal, porque a cuba esculpida, ela dá essa opção de você ocultar o ralo. Então, assim, você pode fazer ela com o fundo... você faz a cuba esculpida e faz um fundo inteiro com uma pequena frestinha ali escondendo o ralo. Mas para você remover esse fundo para limpeza, manutenção, você vai usar aquelas ventosas. Então é uma coisa assim, tem que cuidar. A pedra ela fica um pouco pesada, porque dependendo do tamanho da cuba ali vai ser uma pedrona, né? Mas você tem a opção, daí com essas ventosas você tira ela, faz a limpeza, coloca de novo. Tem que cuidar para não quebrar a hora que for tirar, porque, né, é um produto delicado. E também daí tem a questão de fazer o fundo removível, só que menorzinho. Então, sei lá, você vai fazer uma cuba em 45 graus e lá no finalzinho você vai fazer só uma pedrinha mais estreita, escondendo aquele ralo que vai estar lá no final da cuba. Aí ali fica mais fácil a manutenção. Isso, então existem várias possibilidades que você pode agradar o seu cliente pensando dessa forma. Geralmente a gente tenta utilizar mais esse tipo de cuba em lavabos, mas os clientes estão pedindo muito em banheiros também, porque às vezes o canto dela ali fica muito vivo, o canto de encontro dentro da cuba acaba juntando um pouco mais de sujeira, ela não é tão fácil de manutenção, mas ela fica super bonita. Então se o seu cliente está disposto a ter esse trabalho, entender essa necessidade ali que a cuba vai despender, então acho que você pode trabalhar com ela sem problema nenhum. Agora que a gente estava falando das cubas esculpidas, me veio na cabeça outra que a gente esqueceu de falar antes, que é a cuba de chão. Então ela é um bloco inteiro, único ali, que vai estar no chão, ele não precisa de bancada, então é um bloco único. Ele tem um valor maior, só que se a gente for considerar que não precisa fazer bancada, é só aquela cuba, acaba compensando ali, né? Esse tipo de cuba a gente encontra pronto, então as grandes marcas possuem esse modelo de louça, que nem a cuba de embutir, de sobrepor, mas também a gente pode fazer ela no mármore, então no silestone, enfim, em qualquer outro material, daquela mesma forma de esculpida. Então a gente desenha toda essa cuba e manda executar. Também o valor vai ficar mais agregado, vai ficar mais alto e tal, mas é uma boa opção para você fazer num lavabo ou num ambiente que precisa de um toque mais sofisticado, fica super legal. E também a gente estava lembrando que tem a cuba que é suspensa, então é aquela que não vai ter nada embaixo.
Existem também esses modelos de louça, onde a gente vai encontrar dessas grandes marcas, e você também pode fazer o modelo esculpido. Então ela vai ficar ela vai ficar suspensa, sem nada embaixo. Então só vai ter o sifão ali, talvez você coloque uma prateleira, talvez não coloque, aí fica da sua criatividade. O vídeo de hoje é isso, espero que a gente tenha te ajudado, que tenha ficado bem claro, mas se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, a gente vai adorar responder. E é isso, esperamos o seu like, que você compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia esses tipos de cuba, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!